Ao Céu, 25 anos. Agradecemos aos parceiros pela excelência dos milhares de atendimentos prestados aos nossos clientes. Ao Céu, 25 anos. A serviço da vida e da saúde. A partir de agora na Showtime. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu. Ao Céu, Pro Saúde. Ao Céu, Pro Saúde, sempre com você. E eu, Zildete Montiel, fico com você até a 1 da tarde. Estamos em época de Copa do Mundo, jogos, muita gente caindo, machucados. Aliás, eu achei que a seleção foi toda machucada, né? O Marcelo tinha um problema no quadril, o Neymar tinha um problema no céu, enfim. Vamos conversar hoje com um grande especialista, um médico especialista em esporte e exercício, Dr. Fernando Hess. Ele é formado pela Universidade Federal de São Paulo, Sociedade Brasileira de Exercício e Esporte, Colégio Americano de Medicina Esportiva, atuou com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino de 2013 até agora, 2016. Gerente médico de venues da Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro 2016, docente do curso de Medicina da Universidade 9 de Julho em São Paulo. Então, ele é super especialista e é com ele que nós vamos ter a honra de falar nesta tarde. Boa tarde, Dr. Fernando Hess. Boa tarde, Zildete. Tudo bem? Tudo bem, uma honra tê-lo aqui. Muito obrigada. Igualmente, obrigado. Doutor Fernando, o nosso programa ele tem a finalidade de explicar ao público especialidades médicas, porque a Ao Céu Pro Saúde é um convênio e ele tem, assim, vários médicos na sua pauta. Aliás, o médico que a pessoa quiser, ela pode procurar e a Ao Céu tem um sistema de pagamento. Então, é diferente dos outros convênios. Mas eu gostaria muito que o senhor explicasse o que faz a medicina esportiva. Oi, Zildete. Desculpa, eu não consegui ouvir o fim do que você comentou. O que faz a medicina esportiva? Ah, perfeito. Bom, nós da medicina esportiva, na verdade, somos uma especialidade bastante recente no país, né? O início oficialmente foi em 2006, apesar de que antes a atuação já havia sido feita por parte de alguns médicos. E a nossa grande força iniciou realmente na parte de traumatologia, né? Onde boa parte dos ortopedistas se especializaram um pouco mais na área esportiva e depois alguns cardiologistas. Hoje a especialidade consagrada como medicina do esporte, ela tem como alguns pilares tanto a parte de sistema locomotor, né, conhecida por alguns como ortopedia. A diferença é que tratamos clinicamente, já a ortopedia é uma disciplina cirúrgica, a parte de cardiologia do esporte e também a fisiologia, então vendo o funcionamento do corpo humano e o que a gente poderia fazer também para melhorar ou até aperfeiçoar a prática esportiva de cada um. Nossa, é bastante completo, né? Eu tenho a pergunta aqui do Everaldo, nosso ouvinte. Boa tarde, Everaldo. Ele diz assim: eu curso o 1º ano de medicina e estou pensando ainda qual especialidade eu vou fazer. Para fazer a medicina esportiva, qual é a faculdade que eu faço? Clínica geral ou ortopedia? Bom, primeiramente a medicina esportiva ela é uma disciplina isolada das duas, né? Ela é uma disciplina que, na verdade, ela já se sustenta por si só. Então, nas residências são específicas, tá? É uma disciplina clínica, né? Apesar de que o acesso é direto, né? A residência médica, que é a melhor forma de especialização para um profissional da área médica, ela é feita diretamente na área de medicina do esporte, tá? Então, na verdade, nenhuma das duas seria o pré-requisito, e sim simplesmente terminar a faculdade e entrar em um dos cursos que tenham de residência médica. Certo. Na sua atuação com a Seleção Brasileira de Futebol Feminino, quais eram os principais problemas das mulheres? Certo. Bom, a gente tem uma plena consciência de que tanto as lesões como as demandas da mulher, da atleta feminina, são bastante diferentes.
principalmente por conta do formato do corpo. Então, com certeza, residindo dentro de uma equipe profissional, o que mais o médico se depara são as lesões mesmo, né? Então, seja de tornozelo, entorse de tornozelo, lesões de joelho, tá? A diferença é que as mulheres, elas têm uma coisa que a gente chama aumento do enluque. O que é isso? O quadril é um pouco mais largo, consequentemente os joelhos se aproximam. Isso faz com que tenha uma alteraçãozinha no formato do joelho, propicia algumas lesões, bem como a exposição ao longo da vida inteira ao hormônio estrogênio, né? O estrogênio ele pode fazer com que você tenha uma fraqueza em relação aos homens dos ligamentos, de todas as articulações. Isso propicia um pouco mais as lesões. A Bel Trigueiro, nossa ouvinte, boa tarde, Bel Trigueiro, ela diz assim, por que as mulheres sentem tanta dor no joelho? Bom, então sobre as dores nos joelhos das mulheres, tem tanto essa relação realmente anatômica, né? Por conta de todo o tempo de exposição, as mulheres demandam que o corpo delas tenha algo mais propício realmente para a questão do parto, né? De realmente gerar uma criança. Então, tudo isso muda um pouquinho o corpo. Já aqui, essa questão como eu estava dizendo, do quadril mais largo, os joelhos mais próximos, a gente chama de valgo. O joelho teria um valgo. Isso faz com que algumas áreas sofram uma carga maior, né? Então, dependendo do formato da perna de cada uma, a gente vê o compartimento de um lado ou mais medial ou mais lateral podendo sofrer. Normalmente as mulheres têm uma compressão maior no compartimento lateral, acabam tendo um pouquinho mais de distensão dos ligamentos do compartimento medial, podem ter também uma fraqueza ou uma compressão maior do ossinho patela, aquele ossinho que fica solto na frente do joelho, ele pode acabar tendo um contato aumentado com o fêmur, que é o grande osso da coxa. Isso vai fazer uma lesãozinha, pode primeiro começar inflamando uma gordura que tem ali, depois inflamando a cartilagem que tem atrás dessa patela e até tendo uma lesão óssea mesmo, tá? Isso é um pouco mais frequente nas mulheres por conta desse formato anatômico diferente mesmo. E tem como evitar? Com certeza. Precaução? A principal forma de evitar, bem como de tratar, é o fortalecimento tanto do glúteo médio, que não é o bumbum propriamente dito, é a parte lateral, né? Assim como a parte anterior da coxa, que são os músculos que esticam o joelho. Tudo isso faz parte essencial do tratamento e também como da prevenção. A outra pergunta que eu tenho aqui é da Stephanie Guida Macpherson. Ela diz assim, como que o senhor lidava com a TPM, com as cólicas, porque essa parte da mulher é tão importante? Certo. A questão tanto do humor, né, feminino, é realmente uma coisa que gera mais desconfiança antes de você lidar do que realmente quando você está em contato, né? O ambiente do esporte, ao mesmo tempo que é uma coisa séria e que cobra bastante das atletas, acaba sendo descontraída, né? Então é um lugar bastante agradável, você acaba tendo uma relação boa, mas no geral a maioria dos atletas tem a tendência de tentar se programar, por exemplo, para uma competição, né? Hoje em dia a gente tem o uso, por exemplo, dos anticoncepcionais orais e outros métodos anticoncepcionais que regulam um pouco o ciclo, tanto minimizando um pouco, né, essa questão das TPMs, toda essa parte, quanto a gente podendo programar. Por exemplo, existem atletas que preferem competir no período pré-menstrual, então que preferem competir menstruadas ou pós-ciclo, né? Então, na verdade, a gente tem essa regulação também. Mas, no geral, é um convívio bem tranquilo. Mas é motivo para ficar no banco? Não, assim, a maioria das atletas não tem essa característica, não. Entendi. E então não é tão difícil, né, lidar com as mulheres como a gente imagina, né? Não, para mim foi bastante tranquilo, graças a Deus nunca tive problemas, não. Tanto na parte de emocional, de humor, de realmente lidar, quanto na questão de dores e de reclamações da parte tanto de cólica, como ela citou na pergunta, sempre foi bastante tranquilo. Eu estou fazendo a sua entrevista e estou com a TV ligada aqui em Bélgica 1, Inglaterra 0, viu?
no segundo tempo, aos 12h53. Exato. Mas, doutora, a gente tem visto agora na Copa, muitos tombos, né? Muita coisa, inclusive a nossa seleção foi bem danificada a jogar. Não sei como é que o Tite escolheu tantos jogadores com problemas, né? O que o senhor acha desses problemas e o que o senhor pode nos dizer a respeito dos problemas do Neymar e do Marcelo em especial? Bom, primeiramente do Neymar, que gerou uma grande desconfiança antes da Copa, na verdade, né? Ele teve uma lesão que foi razoavelmente corriqueira, né? Foi optado por um tratamento cirúrgico, tanto a cirurgia quanto o tratamento conservador seriam opções. Acabou-se optando pela cirurgia, mas para que ele estivesse pronto a tempo realmente para a Copa, né? O infortúnio, na verdade, foi que ele teve pouco tempo de preparação junto à seleção pós-cirurgia, tá? De certa forma, uma cirurgia bastante tranquila, bastante simples, né? Onde o ossinho que dá origem ao quinto dedo do pé, ele tem uma proeminência um pouquinho na parte ali pertinho do calcanhar e é onde se inserem alguns tendões. Em alguns casos de entorse, ela pode sair, pode ser arrancada, né? A gente chama de avulsão. E, na verdade, o que foi feito foi colocar ali um parafusinho, um pininho, para que se mantivesse no lugar esse ossinho que foi arrancado no entorse, tá? Então, na verdade, o Neymar, acho que ele competiu próximo da melhor das condições físicas dele, mas talvez não na parte técnica, né? Afinal, ele não conseguiu treinar tanto pós-cirurgia. Já o Marcelo, na verdade, por tudo que a gente vê sobre ele, sobre a parte física, ele acabou tendo um pouco de desconforto de uma dor lombar. E realmente é uma coisa frequente. Qualquer atleta, ou como qualquer pessoa que tenha ou um preparo físico, ou um abaixo, ou na verdade esteja sendo muito exigido, a musculatura acaba fadigando. E em alguns casos, a musculatura que sofre pode ser a musculatura paravertebral, alguns músculos do quadrado lombar, ou até ter alguns casos síndrome do piriforme, que é uma compressão dos nervos próximos à coluna por conta de músculos que estejam fadigados ou contraturados. Então, na verdade, o Marcelo ele acabou apresentando uma clássica dor nas costas mesmo, né? Se foi realmente como alegaram pela cama dele, se foi realmente por conta de... eu ouvi falar que a Suécia tinha preparado colchões individuais, exclusivos para cada jogador, de acordo com a altura e o peso. Isso é legal? Isso é uma coisa a ser adotada para não acontecer o que tinha acontecido com o Marcelo. Isso procede? Na verdade, assim, é muito difícil você ver um atleta que tem um problema tão importante só por conta do colchão, né? Eu acho que pode ser que foi o estopim da lesão dele, foi algo que realmente, naquele dia, né, naquela semana que ele gerou a lesão, que ele sentiu algo após acordar. Mas acho que só o colchão é difícil causar isso no atleta, ainda mais num lugar que foi previamente estudado pela CBF, já era um lugar que com certeza teria uma locação, uma acomodação muito boa. Então, na verdade, acho que foi um infortúnio mesmo. Ele estava já com um pouquinho de desconforto e a cama acabou não sendo a ideal. A Letéia Donald, boa tarde, Letéia, que nome diferente. Ela diz assim, percebi que os jogadores tinham muitas cãibras. Por que eles têm cãibras se eles vivem para jogar e eu também tenho cãibra? O que é possível fazer? Bom, as cãibras, na verdade, elas são o quê? São um tipo de não liberação de um pedacinho do músculo que contrai quando ele se junta a outro. Então a gente tem as fibras musculares, né? Tem a actina e a miosina, que são componentes menores ali do músculo, que eles se juntam e eles deslizam um sobre o outro. Na cãibra, o que acontece? Na hora deles deslizarem de volta e voltarem à posição original, eles não se liberam por completo, tá? Hoje a gente sabe que os 3 principais componentes que podem gerar cãibras são: 1, desidratação. Então, durante o esporte, com certeza, como se exige muito fisicamente do atleta, em alguns momentos ele acaba se hidratando menos do que deveria, tanto que a gente vê nos dias quentes a parada para hidratação. Isso faz com que a gente diminua um pouquinho esses eventos. A segunda coisa seria treino. Então, o músculo que não está apto a fazer uma função, ele com certeza tem maior chance de ter cãibra, tá? E por fim, a falta de alguns eletrólitos. O que são isso? São sais. No caso, a gente tem descoberto recentemente que o maior componente aí que vai prevenir as cãibras
é o magnésio, diferente do que se acreditava antes. Tá? Então são 3 coisas que, quando a gente se depara com um paciente que tem muitas câimbras, são as 3 principais coisas: fortalecimento muscular, hidratação devida e reposição de magnésio. Entendi. A Wanda Daniela diz assim: eu tenho artrite e artrose, meu joelho é bem inflamado, e eu tomo um remédio americano chamado Aleve se escreve. Gostaria de saber como eu devo tomar esse remédio, porque eu não sei, ele veio sem bula. Bom, na verdade eu não compreendi o nome. É Aleve com 2 E? Eu acho que é Aleve que se fala, está escrito Aleve. Aleve? Bom, com certeza o ideal seria que ela realmente passasse em consulta com um colega, que realmente um especialista orientasse, né, o uso da medicação. Para artroses em geral, artrite ou artrose são 2 coisas que podem ser similares de acordo com qual profissional que ela procurou. Por exemplo, o reumatologista chama de artrite o que o ortopedista chama de artrose. São diagnósticos similares, seria a dor articular por conta de uma inflamação crônica. Tá? Existem diversos tratamentos, tanto com medicações que são anti-inflamatórias de origem, quanto com medicações que vão melhorar um pouquinho a qualidade do líquido ou da cartilagem. Tá? Então, como é um nome ou comercial, ou realmente a gente não tem essa orientação prévia do médico, o ideal seria que ela realmente passasse com um colega, com algum especialista, para que fosse feita uma orientação, até para ver se essa é a medicação mais indicada para o caso dela mesmo. O que ela está dizendo aqui é que ela toma uma vez por dia, mas que ela soube que precisa tomar 3 vezes ao dia. E que ela toma 1 por dia porque ela tem medo de acabar o remédio. Entendi. Bom, a medicação que eu conheço com o nome de Aleve seria a base de naproxeno de sódio. Isso é um anti-inflamatório. Tá? Caso realmente seja essa, é uma medicação que não pode ser usada cronicamente, por no máximo 5 a 7 dias. Então seria bem bacana ela realmente comparecer a algum médico para dar uma conversadinha a respeito disso. Ela diz assim que ela ficou sabendo, estou lendo aqui, que o remédio é excelente, que realmente termina com o problema. Então, entendi. Que então bom, provavelmente é uma medicação anti-inflamatória analgésica mesmo. Estou recebendo também a pergunta da brilhante doutora Luz Marina. Boa tarde, parabenizo o doutor Fernando Rez, meu brilhante ex-aluno e hoje colega, pelo excelente trabalho. Ela pergunta: quais analgésicos o atleta pode usar antes de uma competição sem risco de acusar doping? Bom, primeiramente, um grande beijo para a professora Luz Marina. Tive um prazer enorme de ser aluno dela. Hoje em dia ministramos algumas aulas juntas na graduação. E realmente ela é uma pessoa incrível, uma profissional. Ela é linda, é uma graça. Boa tarde, querida. Ela está perguntando qual o perigo de usar analgésicos. Bom, sobre os analgésicos, na verdade, a gente não tem, a maioria dos analgésicos não tem nenhuma contraindicação na questão de doping, tá? Seja de pirona, seja o paracetamol, até o ibuprofeno, nenhum deles está constando na lista da WADA, né, que é a Organização Antidoping Mundial. Porém, algumas medicações que se usa corriqueiramente em alguns atletas e alguns pacientes, por exemplo, os corticoides, não podem ser utilizados. Tá? Outras medicações, a trata de curiosidade mesmo, como descongestionantes. Então, por exemplo, medicações que têm algo que melhora a questão de congestão nasal, são doping. Tá? Em algumas competições, dependendo da modalidade, tem o doping específico. Por exemplo, medicações beta-bloqueadoras para competições de pontaria, por exemplo, tiro esportivo, arco e flecha. Então, cada modalidade esportiva tem também o seu doping específico. Mas na questão analgésica, no geral, não tem nenhum analgésico que hoje faça parte do antidoping. Tá? Então. Olha, eu tenho também a pergunta do Glauco Oliveira. Boa tarde, Glauco. Ele diz assim: boa tarde, doutor Fernando, boa tarde, Gildete. Amanhã vamos ter a final da Copa do Mundo e sabemos que a Croácia passou por 3 prorrogações. Realmente, a gente ficou sabendo que eles estavam muito cansados. O que os médicos dessa seleção podem estar preparando para os jogadores em razão desse problema? Excelente pergunta.
no geral, as seleções que passam por prorrogações, ainda mais como a Croácia, que foram 3, né, nessa Copa do Mundo, com certeza tem os atletas com a questão física um pouquinho mais debilitada. O ideal é que seja feito um tratamento a longo prazo, tá? Hoje em dia, a parte médica, a gente pode tanto melhorar um pouco a hidratação, melhorar a alimentação. A gente já tem diversos estudos comprovando que o maior componente de um bom recovery, né, de uma boa recuperação do atleta, seria a alimentação, o descanso e a hidratação. Tá? As técnicas também de massagem, fisioterapia, a parte do equipamento realmente que a gente tem, como por exemplo aqueles que fazem compressão gelada do membro, ou então realmente a fisioterapia específica, também vão ajudar demais. Acho que é o momento de você usar de todos os subterfúgios possíveis para melhorar o rendimento. Né? O que acontece hoje em dia? É um jogo. Na verdade, eles estão ali por uma partida. E o futebol é cheio de surpresas. Então, inclusive, uma equipe talvez não tão bem preparada, mas que se preparou fisicamente melhor nesse último momento, nesse tiro final, pode se dar bem. Então, na verdade, tudo eu fico impressionada como eles caem, não? E como que... Eu fico imaginando um tombo daquele ali, se eu tomasse um tombo daquele, eu ia para o hospital, ficaria, acho que 1 ano em tratamento, porque como eles caem, e cada queda feia, e levanta e sai andando, realmente a preparação tem que ser muito grande, muito boa, né? Exatamente. Uma outra coisa aqui, eu tenho aqui a pergunta da Eliane. Ela diz assim, que ela também tem muitas câimbras, principalmente noturnas, e quando usa sapato de salto alto, piora. Se ela for a uma festa, é certeza que a noite seguinte, a noite da festa, ela vai passar muito mal e nem vai dormir. E que essa história de comer banana para ela não funciona. Então ela toma relaxante muscular e no dia seguinte ela fica imprestável. Bom, primeiro eu vou falar a questão da banana. Como eu citei brevemente, a gente acredita hoje que o componente seja o magnésio. A banana não tem tanto magnésio, né? E sobre quando se acreditava que era o potássio, a banana também não tem potássio. Então, na verdade, foi um pouco de crença popular essa questão da banana melhorar na cãibra, tá? Então, o ideal seria uma reposição de potássio, uma hidratação melhorzinha, talvez antes ou durante o dia que ela faz o uso realmente do salto. E provavelmente ela tem essa cãibra mais na região posterior, né? Então, talvez em panturrilha, na sola do pé. Então, o ideal é que a gente tanto faça um alongamento depois ou até antes e que ela faça uma hidratação melhor, talvez um pouquinho de fortalecimento, um exercício físico. Isso pode ajudar um pouquinho nessas câimbras. Quando o senhor fala que é médico esportivo e de exercícios, quais exercícios especificamente o senhor se refere? É a pergunta da Ângela Santana. Dante, desculpa, eu entendi que ela perguntou dos exercícios, eu não entendi exatamente o quê. A Ângela Santana quer saber quais exercícios o senhor se especializou. Como é que é essa especialização em exercícios? Ah, certo. Bom, o nome da disciplina, né, da nossa especialidade é Medicina do Esporte e Exercício, tá? Onde durante todos os 3 anos, pelo menos, né, de especialização, a gente faz a vivência tanto na parte esportiva quanto na parte do exercício. O que seria o exercício? Seria uma forma de a gente abranger os praticantes de atividade física que não são atletas profissionais. Quando a gente fala em esporte, gera muito essa questão de não, mas eu não sou profissional, não tem nada a ver comigo. Ou então, uma questão realmente de como que eu posso propor um exercício, né, uma atividade física, para um paciente melhorar a condição dele. Um exemplo legal é, por exemplo, um tratamento de um paciente com diabetes. A gente sabe hoje que a diabetes ela é bastante prevalente, ela acaba causando diversas dificuldades no dia a dia do paciente, e a gente consegue, com base em algumas atividades físicas específicas, melhorar. Por exemplo, fazendo um exercício resistido, que é o que a gente chama vulgarmente de musculação, a gente consegue melhorar a geração de energia dentro da célula muscular de dentro para fora. Então é uma via que a gente chama de AMPK. Ela vai estimular uma proteína transmembrana que chama GLUT4, que ela vai puxar a glicose para dentro da célula, que é exatamente o que o paciente com diabetes tem dificuldade de fazer. Então, com base no exercício, por exemplo, que seria a musculação especificamente desse paciente,
eu consigo tratar uma doença dele. Então é mais nessa questão que a gente fala em especialidade em exercício. Certo. Aqui a nossa ouvinte Herta de Pomerode, dizendo aqui que o nome correto da especialidade é Medicina do Exercício do Esporte mesmo, como o Dr. Fernando citou, e não variantes como Medicina Esportiva. Da mesma forma, o profissional médico que atua nessa especialidade é o médico do esporte e não médico esportivo ou médico esportista. Ela está esclarecendo, bacana, e ela disse que essa especialidade tem décadas de existência, mas só foi apresentada agora ao público nos últimos anos devido ao aumento da prática esportiva regular. É verdade, e parabenizo ao senhor pela forma esclarecedora de falar. Obrigada, Herta, é verdade. Muito obrigada aqui pelo seu esclarecimento também. Doutor, a medicina do esporte, ela é diferente da medicina do exercício? Cada coisa é uma coisa ou elas são integradas? É a pergunta do Paulo Rogério. Nós temos hoje os especialistas, né, os médicos que atuam na área, que apesar da especialização ser uma só, tem gente que tem uma afinidade maior por uma área ou por outra, né? Então, na verdade, a especialidade em si é uma só. Mas assim como, por exemplo, a gente tem o colega que trata especificamente do fígado, ele também é um colega gastro, que a gente fala, mas ele trata especialmente do fígado, que é o hepatologista. A gente tem dentro da medicina do esporte quem trata mais da atividade física não profissional, ou com qualidade de vida, ou da longevidade, que é envelhecimento com saúde, ou quem realmente lida com o esporte profissional. Então, dentro de uma mesma especialidade, a gente vê mais de uma área de atuação, assim como na medicina em geral. Certo, eu estou recebendo aqui a pergunta do Michel, ele está em Paris. Michel, que beleza, hein? Amanhã tem jogo aí para vocês. Muito obrigada pela audiência e acho que é boa tarde aí ainda. Ele diz assim, que ele é um atleta amador e que gostaria de saber se sendo um atleta amador, pode consultar um médico da sua especialidade e como é a avaliação clínica que o senhor faz. Perfeito. Então, com certeza, eu acho que o ideal, inclusive por isso esse nome, Medicina do Esporte e Exercício, é que todo praticante de atividade física tenha acesso e, se possível, deveria realmente ter acesso a um atendimento, uma consulta com algum médico especialista em esporte e exercício. Sobre a consulta no geral, a gente tem algumas coisas que fazem parte dos protocolos. Eu acho que o que mais vale a pena eu comentar com vocês seria o que a gente, hoje em dia, seria o carro-chefe da medicina do esporte, que seria o quê? Avaliação pré-participativa, ou, como alguns gostam, pró-participativa, para que não pareça um impeditivo. O que é isso? A gente vai pegar o paciente, ou o atleta, ou o esportista, que a gente vai tanto na parte de lesões, que com certeza atrapalham o atleta, como fazer um screening cardiológico, ver como é a qualidade do desempenho do coração dele, colocar ele, se for necessário, sobre uma situação de estresse na esteira, por exemplo, ou não. Isso realmente vai depender da avaliação, ver a história familiar, fazer uma ausculta cardíaca bem feita, fazer uma avaliação pulmonar bem bacana. Então, na verdade, é uma avaliação global. É quase que um clínico especializado no esportista, né? Então, diversas condições cardiológicas, alguns médicos poderiam erroneamente afastar da atividade física. A gente tem alguns tipos até de arritmias, que são consequências da atividade física do paciente bem treinado. Em algumas pessoas poderia até assustar, mas a gente que lida com esporte sabe que algumas dessas alterações, na verdade, são benéficas e são secundárias do exercício. Então a avaliação vem por todo esse lado. Avaliar tudo que em algum paciente que não seria praticante poderia ser algo diferente, não ideal, mas no paciente esportista, no paciente atleta, é parte do que a gente espera. Certo, eu tenho muitas perguntas aqui, eu vou até englobar, perguntando o seguinte: eu nunca fiz exercício e o que eu devo fazer para começar?
Bom, perfeito. Eu acho que seria, no mundo ideal, seria bem bacana eu falar, consulte um médico do esporte, mas a gente sabe que tudo que for impeditivo é ruim. Então, se eu puder dar o primeiro conselho, inicie, comece. Procure algo que lhe dá prazer, algo que você faz que, ou com alguém que é bacana, ou com algum familiar, ou com namorado, namorada, filho, filha, com alguém que realmente vai te motivar. Tá? Encontrando essa modalidade, essa prática esportiva que te dá prazer, o ideal é a gente fazer tudo com saúde. Então passe em consulta, a gente pode dar uma olhadinha tanto na parte cardiológica, ver se tem alguma lesão, se tiver alguma dor. Às vezes, hoje em dia está muito na moda as corridas de rua. Então a gente vê muita gente iniciando a corrida e já querendo no segundo dia fazer 20 km. Calma, tudo a seu tempo. Passe numa consulta também assim que você resolver que vai fazer atividade física. Vale a pena cuidar da saúde, a vida é uma só, a gente tem que realmente fazer o máximo dela, mas com segurança. E relativa à idade, eu tenho muita gente aqui perguntando também, crianças, idosos, relativa à idade, qual é o seu conselho? Bom, quanto às idades no geral, crianças, a gente hoje preconiza que você estimule de diversas formas, que tenham diferentes estímulos, principalmente dos mais novos. A gente começa o que a gente chama de especialização a partir dos 11 anos, 10, 11 anos. O que é isso? Então, um menino de 9, 8 anos, ele não vai fazer futebol. Ele vai fazer algumas atividades lúdicas, claro que ele pode treinar futebol na escolinha, mas tentando desenvolver o máximo de habilidades possíveis. Então, usar membro superior também. Está jogando futebol, vai também para natação, está na natação, põe ele para jogar vôlei, põe ele para correr. Vamos estimular diferentes aquisições na criança. Tá? Já no paciente idoso, por exemplo, que é o outro extremo, o ideal é que, caso você já tenha feito atividade física alguma vez na vida, que você perdure, que você continue. Tá? Caso nunca tenha feito, com certeza passe em consulta, converse com seu médico, veja se tem algo mais indicado. Muita gente aqui que é maratonista, tem gente que só caminha, tem gente que anda, perguntando sobre a parte nutricional. O que o senhor recomenda de alimentação? Bom, primeiramente, o ideal é que você tenha uma alimentação equilibrada ao longo de todo o dia, se possível durante toda a vida. Mas, previamente, a atividade física eu acho que é o momento mais importante, tá? Onde a gente tem que ter sempre uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína, né? Os carboidratos que a gente chama, né, de baixo índice glicêmico, então, por exemplo, uma granola, uma aveia, alguma coisa que vá gerar energia por mais tempo, né, que seja absorvida de uma forma mais lenta, associada a algo que seja também absorvido mais rápido, para que a gente, durante toda a atividade física, tenha um pouquinho de carboidrato, tenha uma fonte, né, de energia. A proteína, para que a gente não tenha uma lesão muscular, para que você consiga dar uma regenerada no músculo durante o processo de treino, de atividade física, né? Esse é o ideal antes do treino. E ao longo do dia, a hidratação devida, a gente tem mais ou menos cerca de 5% do peso do corpo em água, seria o ideal de se consumir. Então, aquela história de 2 litros seria o ideal para uma pessoa que tivesse 40 quilos. O ideal é a gente consumir um pouquinho mais quando a gente faz atividade física, tá? Então, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos, mais ou menos 3 litros e meio de água por dia. Certo. Quais os perigos em praticar atividades físicas sem uma alimentação correta? Os perigos? A Bélgica marcou mais um, viu, doutor? Bélgica 2. Que bacana. Acabou de marcar. Doutor Fernando, mais uma pergunta do Glauco. Vamos falar primeiro dessa parte da alimentação. Certo. Quais os perigos de não se fazer uma alimentação correta? Os perigos de não se fazer uma alimentação correta? Então, tanto em você, primeiramente, não alcançar os resultados esperados, porque, por exemplo, eu vou citar uma paciente que quer emagrecer. A pessoa quer emagrecer, está na academia, fazendo atividade física, fazendo o fortalecimento dela, mas na verdade não tem o aporte nutricional, seja de proteína, seja até de carboidrato, que hoje está na moda as dietas sem carboidrato. Então o corpo vai usar como recurso para gerar energia o que estiver mais perto. Se o carboidrato não está disponível, ela vai usar o que está ali perto. E o que está perto do músculo quando ele trabalha? Ele mesmo.
então você vai consumir músculo. Enquanto você vai perder peso, é peso muscular, e você vai continuar acumulando gordura. Esse é um dos primeiros exemplos que eu posso dar. Além das lesões, você não tem uma alimentação devida, maior chance de lesão, tem uma maior chance de você cansar precocemente, de você não conseguir completar a sua atividade. Então tudo isso faz parte aí dos viés de uma alimentação indevida na atividade física. A pergunta do Glauco é assim: Dr. Fernando, quais são os esportes mais indicados para as pessoas acima de 60 anos que não levem a lesões articulares? Bom, acima de 60 anos, na verdade, a gente tem que, como eu comentei antes, você não poderia continuar qualquer atividade que já faça previamente. Mas como a gente já tem um pouco de rarefação óssea, já começa a diminuir a deposição de cálcio nos ossos, o ideal é que a gente diminua o impacto. Então, corrida tem impacto, ok, ainda é tolerável, mas talvez aquele futebol de fim de semana, aquela pessoa que não se prepara, não treina devidamente, não fortalece a musculatura a fim de ter uma qualidade melhor da parte osteomuscular, talvez não seja tão indicado. Então, atividades que não tenha contato com, por exemplo, outros praticantes no primeiro momento, ou quem tem uma questão de uma lesão óssea, uma lesão articular no joelho, evitar algumas modalidades de salto, que hoje a gente tem, por exemplo, os atletas de voleibol da terceira idade, que é um voleibol adaptado, não tem tanto salto, não tem tanta aterrissagem. Então, o ideal é qualquer atividade que você se sinta apto a, mas tentando evitar essas lesões, né? No paciente idoso, é claro que as lesões ósseas podem ser bastante complicadas. A Emília diz assim: eu tenho 64 anos e eu já estou pisando em X por conta do meu joelho. Ele dói até deitada sem eu estar fazendo nada. Eu não consigo fazer nenhuma caminhada, estou levando uma vida sedentária e estou muito preocupada. O que eu posso fazer? Bom, esse joelho em X é o exemplo clássico daquilo que a gente comentou no comecinho da nossa conversa, que seria o joelho em valgo. Isso realmente é uma questão do corpo feminino, mas o fato da gente não fortalecer, não fazer o uso da musculatura abdutora devidamente, isso pode aumentar ou agravar esse valgo, tá? Então, basicamente, o ideal é aquilo que a gente já comentou: fortalecimento, né, analgesia. Só que para o paciente que tem dor, é bastante difícil você fortalecer num primeiro momento. Então, por isso, o que é o ideal? A gente tem um colega fisioterapeuta que consiga melhorar um pouquinho a questão álgica, melhorar as dores, e uso também, talvez, uma medicação num primeiro momento, um anti-inflamatório, um analgésico, que faça com que tolere algum tipo de estímulo ali na perna, no joelho. Então, conseguindo fazer, primeiro, essa melhora do quadro álgico, dessa dor, depois um fortalecimento, né? Com certeza, o fortalecimento vai ajudar. O que a gente fala muito e que é difícil, às vezes, os pacientes realmente acreditarem no primeiro momento, é que por mais que a atividade física, no começo, possa incomodar, possa não ser agradável, vamos dizer assim, na questão de dor, ela vai ajudar muito, tá? Então, um pouquinho de dor, realmente a gente vai ter que suportar durante o treino, durante a atividade, para que chegue num ponto onde essa dor melhore, tá? Mas claro, uma dor fora do habitual, onde tem a dificuldade de deambular, dificuldade de ficar em pé, não está bacana. A gente primeiro vai tentar tratar esse quadro de dor importante, para aí começar a fortalecer. Tá certo, eu vou voltar aqui à nutrição, que eu tenho 1, 2, 3, tenho 9 pessoas perguntando como deve ser a alimentação antes dos exercícios ou depois, qual a quantidade indicada, a pergunta da Maria del Carmen. Bom, sobre o tipo de alimentação, então, como eu tinha citado antes, o ideal realmente é que, para a gente ver quantidade, isso é individualizado, né? Eu sou uma pessoa de quase 2 metros de altura, 110 quilos, com certeza eu vou me alimentar diferente de uma pessoa de 1,60 m com 60 quilos, né? Além disso, vai também de acordo com a taxa de massa magra, né? Por exemplo, uma pessoa com 15% de gordura corpórea, que é bastante pouco, você vai se alimentar de uma forma bastante diferente de alguém com 30%, né? Tanto porque a gente tem que oferecer nutrientes diferentes em quantidades diferentes. Mas, no geral, o que a gente faz é sempre uma oferta de uma proteína
proteína, pelo menos, um carboidrato de alto índice glicêmico e um de baixo. O que seria isso? Um exemplo bem simples. Uma banana com granola e mel, aí eu vou ter os carboidratos de alto e baixo índice glicêmico. A proteína pode ser, como hoje é o clássico, tal do frango, a gente pode até fazer uso, talvez, se for, por exemplo, alguém que trabalha e vai correndo na academia, até suplementar. O ideal é que não se use suplemento. Não porque ele vai fazer mal, muito pelo contrário. Suplementos, não tem nenhum estudo que comprova nenhum tipo de lesão, nem lesão nos rins, nem em nenhum lugar. A questão é que a gente tem que tentar fazer o aporte nutricional com a alimentação. Caso não seja possível, caso realmente seja uma vida corrida, que é o nosso dia a dia de hoje, a gente pode lançar mão desses suplementos, dessas formas aí mais práticas de você absorver, de você ter à disposição, seja proteína, seja carboidrato, seja o que você precisar. O Daniel Stevenson pergunta quais os alimentos que devem ser evitados. Alimentos que devem ser evitados? Bom, no primeiro momento a gente sabe que para a prática de atividade física devida, o ideal é que a gente evite principalmente as coisas que demoram mais tempo para ser absorvidas. Então, por exemplo, vou jogar futebol ou vou na academia. E se eu for numa churrascaria, claro, a carne ideal a gente usa, a gente consome bastante, mas ela demora mais tempo para ser absorvida. Isso vai fazer o quê? Com que o meu corpo acabe mandando mais sangue para a parte do trato gastrointestinal, então esse sangue não vai estar disponível para os músculos. Isso vai prejudicar a minha atividade física, isso pode fazer com que eu não consiga ter um rendimento ideal. Outra coisa é o uso de bebidas alcoólicas. No geral, o álcool ele altera o metabolismo de tudo que vai passar pelo fígado, ele vai exigir um pouco mais. Então, se eu precisar, por exemplo, que meu fígado forneça mais nutrientes para gerar energia, que isso faz parte da função do fígado durante a atividade física, ele já vai estar sendo exigido tentando metabolizar o álcool que você acabou de consumir. Além disso, o álcool, principalmente cerveja, são diuréticos, então ele vai tender a desidratar. Imagina durante uma atividade física, talvez num sol, você ainda ter mais uma coisa que você tomou que é líquido, que te matou a sede, mas na verdade está te desidratando. Também não é o ideal. Tá? Eu vou entrar com a pergunta aqui que vai ser muito oportuna, da Ana Clara, do Pedro e do Sérgio Leoto. Boa tarde, Sérgio. O consumo de água é livre? É necessário ter cuidados durante o exercício com a água? E quais cuidados? Perfeito. Então, sim, existe, claro, o risco da hiperidratação, tá? Onde a gente, por consumir água em excesso, pode realmente fazer um desequilíbrio do eletrolítico, a gente pode aí realmente alterar um pouquinho o pH do corpo, toda a parte de sódio, potássio. Mas, no geral, o que a gente preconiza é que a cada 40 minutos de atividade física você possa ingerir aí pelo menos 350 a 400 ml de água, tá? E claro que isso vai depender da intensidade da atividade, depende do tamanho da pessoa, do peso da pessoa, mas a gente vê que antes da atividade física o consumo de 600 ml e após a atividade física a gente repor mais ou menos 1 ml ou 1 litro para cada 800 gramas, no caso de litro perdido de peso, é o ideal. Então, por exemplo, eu durante a atividade física baixei 800 gramas. Isso quer dizer que eu deveria ingerir após a atividade física 1 litro de água mais ou menos. Tá? Durante a atividade física, como eu disse, vai depender da intensidade e o ideal é que a gente não aguarde sentir sede. Quando a gente começa a sentir sede, a gente já está começando o processo de desidratação. No caso de perda de minerais como sódio e potássio, eu devo fazer uma reposição através de bebidas isotônicas? É a pergunta da Carla. O isotônico é bastante interessante, tá? Principalmente quando a gente vai perdurar na atividade física. Caso seja uma atividade recreativa, simplesmente suou bastante, perdeu bastante, claro que o isotônico pode ajudar, mas teoricamente a gente consegue repor tanto com o uso dessa água após o treino, né, após a atividade, quanto na alimentação, tá? Então, isso também varia de paciente a paciente. A gente hoje conhece os que a gente chama de suadores salinos, aquela pessoa que joga a bola, corre, sua, e quando seca, fica
fica aquela marca branca, aquele sal na roupa. Isso é uma pessoa que, por exemplo, pode estar perdendo mais eletrólitos do que o colega que não suou tanto ou suou e realmente evaporou, né? Então, na verdade, o isotônico pode ajudar sim, mas a gente pode repor também na alimentação. A pergunta da Silvia e também da Selma. Como deve ser a alimentação antes de exercícios de explosão muscular como corrida e o ciclismo? Bom, no ciclismo, por exemplo, a gente tem os ciclismos que são mais curtos e mais longos, então, mais uma vez, vai depender da demanda, vai depender do tipo de atividade. Eu vou aproveitar e vou colocar junto aqui a Mas, no pergunta geral, do Eduardo. Ele pergunta também da natação. Oi, desculpa, eu comecei a falar e não te ouvi, Gildete, perdão. Desculpa, eu que estou falando junto, perdão. Que eu vou aproveitar a mesma pergunta, porque o Eduardo pergunta sobre a natação. Elas perguntaram da corrida e do ciclismo, e ele perguntou sobre exercícios de água, como a natação. Legal, então vamos lá. Vou começar falando do ciclismo um pouquinho, da corrida, que são um pouco mais similares, depois eu falo da natação. No geral, o tipo de alimentação não vai mudar, independente da atividade. Com certeza, os tipos de nutrientes, sempre um carboidrato de alto índice glicêmico, um carboidrato de baixo, uma proteína. Isso, no geral, vai ser dessa forma. O que vai mudar vai ser a quantidade. Uma coisa que seria importante ressaltar é que a cada 45 minutos de atividade, às vezes eu vou fazer uma maratona, uma prova de triatlo, então a cada 45 minutos o ideal é que eu reponha tanto o carboidrato quanto a proteína. Tá? Por quê? Mais ou menos esse é o tempo que demora para eu depletar ou para a oferta desses nutrientes já não está mais ali disponível. Tá? Então o ideal é que eu reponha, que eu faça, seja o uso daquele carbogel ou de um suplemento, ou realmente, se for possível, parar para ingerir algo. Sobre a natação, o interessante é que dentro da água, apesar da gente não imaginar, a gente perde bastante líquido. Tá? Você está envolto em água, então a gente acaba não pensando, mas a gente acaba perdendo, desidratando bastante. Então a alimentação também vai ser a mesma, mas é importante sim a hidratação, deixar sempre uma garrafinha fora. Tá? Hoje a gente tem as piscinas clássicas com cloro, mas tem as piscinas com sal, né? O sal também absorve, ele também faz com que a gente perca mais líquido ainda para o ambiente. Então é muito importante a hidratação, especialmente nos esportes aquáticos. Certo, a Maria Eugênia e a Maria Clara, duas Marias, hein? Boa tarde. Boa tarde, Marias. Como deve ser a alimentação de quem faz tênis? E a Maria Eugênia pergunta de maratonas, que ela corre, tem mais de 60 anos. Que bonitinho. Legal. Bom, primeiro, parabéns. Acho super bacana, né? Quem faz provas longas ainda. E, bom, sobre o tipo de modalidade, vai mudar pouco o tipo de alimentação, né? Acho que uma coisa que eu não comentei, mas que é bacana, a gente tem muito esse hábito de, eu jogo tênis, eu jogo voleibol. O tipo de alimentação realmente não é o que vai influenciar, mas sim quantas vezes eu pratico por semana, quantas horas eu pratico daquela modalidade, né? Qual é a intensidade, qual é o nível, qual é o meu objetivo praticando isso, tá? Então a alimentação vai depender mais do estímulo, né? Da intensidade, do que realmente da modalidade, tá? Eu acho que o mais importante a gente falar de cada modalidade seria o que é o importante de ser feito na parte de fortalecimento. Então, por exemplo, eu citou no tênis, a gente sabe que as lesões mais frequentes no tênis, claro, a gente tem lesão de tornozelo, tem lesão de joelho, mas são as lesões de antebraço. Então, por exemplo, as epicondilite, especialmente a epicondilite lateral, que é a dor no cotovelo do tenista, que alguns chamam. Então, um fortalecimento realmente devido, fazer um trabalho de fortalecimento, não só treinar a modalidade, isso é importantíssimo, tá bom? Tá certo. Bélgica 2, Inglaterra 0, terminou o jogo, viu, doutor? Legal. Aqui o pessoal que está nos ouvindo, né, o pessoal esportista aí. É recomendado comer algo durante as atividades? E o que comer? É a pergunta da Suzana. Legal. Então, assim, durante a atividade física, caso perdure por realmente 1 hora ou mais de 45 minutos, não tem uma contraindicação absoluta de ter uma alimentação, pelo menos para suprir a necessidade. O ideal é que até que você faça a reposição, né? Claro, evitando alimentos pesados, evitando grandes quantidades, tá? Mas sim, durante a atividade você pode ingerir algo. Alguns atletas gostam de, por exemplo, no intervalo do jogo de futebol, comer uma maçã, comer alguma coisa que vai gerar um pouquinho, porque
energia, mas também não vai pesar ali, né, na barriga para que ele tenha dificuldade de... Pode comer uma barrinha? Pode, as barrinhas também, né? As barrinhas de proteína são muito bacanas, só que algumas têm bastante concentração de proteína e também vão aumentar aí o fluxo de sangue para o estômago, para o intestino, tá? Mas sim, com certeza a barrinha é uma boa saída. O Fred pergunta se ele pode fazer exercício mascando chiclete. Mascando chicletes? Bom, primeiro cuidado para não engolir. Depois a questão de respiração mesmo. Que uma coisa importante na atividade física é que você faça uma respiração devida. Que você consiga respeitar a inspiração pelo nariz, soltar pela boca, tentar melhorar um pouquinho. Tanto que o controle do nosso ritmo cardíaco, algumas pessoas conseguem fazer com base na respiração, na ventilação. Então, na verdade, se não atrapalhe, se é uma atividade realmente recreativa, não vejo o maior dos problemas, não. A Ana Cristina pergunta, meu filho come e já quer nadar. Ele pode fazer isso? Ele tem 5 anos. Ele quer fazer Krav Maga, é isso? Bom, se tiver um lugar especializado que aceite crianças, eu não vejo problema. Como eu tinha citado, o importante é que você estimule de formas diferentes. As artes marciais, principalmente para as crianças, elas não são só para o corpo, né? Elas acabam melhorando muito o comportamento, a parte de disciplina. Então, claro, para qualquer criança, desde que tenha uma academia que seja especializada ou tenha condição de ofertar para a criança um treinamento realmente devido, sim, não tem contraindicação alguma. Eu penso que ela está falando da piscina em casa, né? Aquela coisa da mãe não deixar a gente nadar depois que almoça, né? Tem que esperar 2 horas, não tem uma coisa assim? A questão de alimentação antes de atividade física, questão disso. o ideal é que a gente... Se pode entrar na água depois que come. Desculpa, Ildete, mas ficou um pouquinho baixinho o telefone, eu não ouvi, desculpa. Se pode entrar na água depois de comer. Ah, perfeito. Bom, sobre isso tem a questão da crença popular, né? O fato de entrar na água logo após comer não é algo que vai causar realmente um grande desconforto. Na verdade, como a gente sabe que o sangue vai mais para o abdômen do que para os músculos, por exemplo, num lugar onde você não alcance o pé no chão e você não tem o sangue devidamente nos músculos, isso pode causar um desconforto, pode causar uma tontura, né? Então, na verdade, seria mais essa questão, né? Mais a questão de você não ter a musculatura 100% preparada caso você precise. Mas só o fato de sentar na piscina ou entrar numa piscina rasinha ou tomar banho, isso realmente não tem uma contraindicação, não. Quanto tempo é recomendado de intervalo entre as atividades e as refeições mais completas, como almoço e jantar? É a pergunta do Alfredo. Bom, antes da atividade física, o recomendado é que seja pelo menos 40 minutos antes, tá? Por conta dessa questão realmente de você ter aí a parte digestória funcionando e essa seria a prioridade no momento. Já após a atividade física, pode ser instantâneo, tá? Na verdade, muitas pessoas não gostam, né, não toleram uma alimentação importante após a atividade física, mas não tem nenhuma contraindicação, inclusive pelo contrário. A gente tem algumas recomendações oficiais de que a gente faça uma alimentação devida, mesmo em caso de suplementação, até 15, 30 minutos depois da atividade física. Você tem uma pergunta aqui da Ana Elisa, ela diz assim, eu tenho síndrome do túnel do carpo, eu devo fazer exercícios pegando peso, também tenho muita formigação nas mãos, o que eu devo fazer? Bom, a síndrome do túnel do carpo, ela é uma compressão de um dos nervos, né, que passa no punho, por conta, normalmente, de um espessamento dos tendões que também passam íntimos ali, tá? É algo que pode gerar desconforto, desde dor até um pouco de parestesia, que é a perda de sensibilidade, e ela sim pode ser agravada com algumas atividades, com alguns exercícios das mãos, né, dos punhos. Então, talvez seja o ideal primeiro a gente tirar desse quadro agudo, mas se é algo que está estável, não está gerando desconforto, não está em atividade, a gente pode sim fazer alguns tipos de atividade, tá? Alguns exercícios, claro, tentando evitar ao máximo o uso dos flexores de punho que podem ali comprimir o nervo mediano.
Certo. Queridíssimo doutor Fernando Hess, mais uma vez a hora voou, é maravilhoso conversar com o senhor, nossos ouvintes aqui estão com muitas perguntas ainda, Foi um prazer, e a gente espera ter o senhor aqui mais vezes, tá bom? É sempre um prazer tê-lo aqui. Eu gostaria que o senhor desse os seus contatos. Bom, perfeito. A gente atua na Universidade 9 de Julho, né? A gente tem um ambulatório integral na parte de saúde da família, também na parte de medicina esportiva, e tem também o contato do consultório. Posso deixar o telefone? Claro, por favor. Bom, é 011, né? 4153-9589, o consultório em Alphaville, em São Paulo. Tudo bem? Perfeito. Então, você que gostaria de qualquer dúvida com o Dr. Fernando Hess, também pode colocar o nome no Google, né, e encontrá-lo de uma forma mais simples até. Mas o telefone, então, você pode repetir, é 011 São Paulo. 011-4153-9589. Certo, é o telefone do consultório para qualquer dúvida, qualquer situação que você queira aí se consultar, enfim. Eu quero agradecer mais uma vez, desejar um bom fim de semana, uma semana maravilhosa, abençoada, tá bom? E muito obrigada. Foi um prazer. Um prazer muito grande. Muito obrigada e uma boa tarde ao senhor. Igualmente. Eu quero agradecer aos nossos ouvintes, agradecer ao Céu Pro Saúde, sempre aqui com a gente, e desejar a você que ouviu e você que não teve a sua pergunta aí respondida, que me perdoe. Vamos convidar o Dr. Fernando mais uma vez, tá bom? Eu aviso, vocês fiquem ligados aí. Eu agradeço muitíssimo e a gente volta no sábado que vem, ao meio-dia, em pontinho. Até lá, pessoal. Boa semana. Um beijão. Você ouviu na Showtime Alcel Pro Saúde. Alcel. Alcel Pro Saúde. Alcel Zap, o novo serviço da Alcel. Com o Alcel Zap, você pode agora encontrar o médico que você necessita e marcar sua consulta. A sua carteirinha Alcel passa a ser digital e estará na tela do seu smartphone. Você fica sabendo das promoções e campanhas preventivas promovidas pela Alcel. Com o aplicativo, você pode atualizar suas pendências cadastrais ou financeiras. Além disso, tem acesso ao botão antipânico, que dispara pedido de socorro e atendimento de emergência. Aplicativo Alcel, disponível para o sistema Android. Vá até a Google Play e baixe o aplicativo Alcel Zap. Alcel, uma empresa a serviço da vida e da saúde. Showtime Web Radio.